paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos a esta aula peremptória, decisiva, do Instituto Teólogo Rafael Cardoso, onde hoje abordaremos um módulo que fala sobre a martiologia, que apesar do nome parecer complexo e complicado, é muito simples, que vem de amartia, que significa o que nós praticamente já compreendemos ao longo da nossa trajetória como servos de Deus, errar o alvo. Então, o pecado, a grosso modo, é errar o alvo. É como se você pegasse um arco, uma flecha, e esticasse ela e tivesse um alvo, e você não conseguisse acertar o alvo, acertasse tantas outras coisas menos o alvo. E qual é o alvo de todo crente, de todo servo de Deus, de toda a humanidade, poderíamos assim dizer? É ouvir Deus, estar nas mãos de Deus, acertar, né, andar com Deus. E quando isso não acontece, quando nós não andamos com Deus, nós erramos o alvo. E longe de Deus nós pecamos, porque longe de Deus nós andamos fora da sua vontade, fora do padrão. Então, nós podemos entender que a martiologia é o estudo do pecado, a disciplina que aborda o estudo sobre o pecado. E só vai entender o que é pecado, né, ou o que é graça, melhor dizendo, quem experimentou o pecado. E onde abundou o pecado, como diz lá em Romanos 5:20, superabundou a graça. E espero que você esteja vivendo essa graça superabundante sobre a sua vida, que o pecado não tenha domínio sobre a sua história. Mas o que é pecado? O que é pecar? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando nós fazemos um ato, uma atitude que desagrada a Deus, nós estamos pecando. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Mas eu gostaria de fazer um adendo. Algo pode ir contra a vontade de Deus? É um paradoxo, sim e não. Por quê? Porque nós nos fazendo a pergunta, será que Deus não sabia que Adão, juntamente com Eva, iriam cair, iriam pecar? E se Deus sabia, porque Ele é onisciente, por que Ele permitiu? Por que Ele deixou aquela árvore no meio do jardim? Porque o pecado existe, né? Porque Ele permitiu essa possibilidade do homem pecar. E é interessante que nós devemos entender que existem duas vontades de Deus. Se nós estudarmos a teologia, existe a vontade decretiva e a vontade prescritiva. Grave bem estes nomes. Vontade decretiva e vontade prescritiva. A vontade decretiva, conforme o nome já bem diz, vem de decreto. Ou seja, o que Deus determina é algo que Deus determina e ninguém pode impedir. É algo que Ele determina e não tem como fugir daquilo, conforme nós podemos ver lá em Isaías 46:10. E tem a vontade prescritiva, ou seja, é aquilo que Deus ordena que devemos fazer, mas pode ser obedecida ou não. Por exemplo, nos 10 mandamentos nós temos os termos não matarás, não adulterarás, entre outras situações em que a Bíblia nos faz proibições, coisas que Deus nos ordena, Ele prescreve através da lei. Só que o homem ele é livre para escolher se vai seguir aquilo ou não. Então isso é uma vontade prescritiva. Eu devo não matar, mas eu posso matar. Eu devo não mentir, mas eu posso mentir, se eu quiser. Eu devo não adulterar, mas eu posso adulterar se eu não seguir a vontade de Deus. Essa é a vontade prescritiva, aquilo que Ele ordena, mas nos dá a possibilidade de pecar, né, de fazer ou não. E o pecado, analisando friamente, ele vai contra qual vontade de Deus? Vai contra a vontade prescritiva, ou seja, quando Deus colocou Adão juntamente com Eva ali no meio do jardim, Ele deu uma ordem prescritiva para Adão e Eva. Por isso que é interessante entendermos o que é decreto e o que é prescrição. Ele deu uma ordem prescritiva para Adão juntamente com Eva, ao qual Adão e Eva tinham a possibilidade de obedecer ou não obedecer. Ou seja, o homem infringiu, né, a ordem de Deus e a moral do homem, vamos dizer assim, foi corrompida. Deus não mandou o homem pecar, não foi um decreto. O homem simplesmente pecou porque ele desobedeceu à vontade de Deus. Mas Deus perdeu o controle por causa disso? Deus perde o controle quando o homem peca?
Evidentemente, nós não podemos dizer que Deus permitiu o pecado. Deus também não tenta ninguém, não faz ninguém errar, porque Deus é santo. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e nem pode tentar a ninguém, porque ele é santo, ele é bom, ele é justo, conforme nós vimos lá em Tiago 1,13. E é interessante nós compreendermos algumas situações que talvez vá soar um tanto quanto estranho, que nestas vontades de Deus há coisas que ele nos revela, há uma vontade revelada de Deus. Ou seja, é aquela vontade que Deus mostrou claramente nas Sagradas Escrituras. É o que ele quer que nós façamos, cumpramos seus mandamentos, os padrões que ele determinou para nós, e existe uma vontade oculta de Deus, ou seja, é aquela que Deus determinou em seu interior, né, lá na eternidade, mas não nos revelou totalmente. E existem situações que nós não entendemos a respeito de Deus porque não nos estão reveladas, que nós não compreendemos. São situações que só Ele o sabe. Tipo, matar é pecado. Ele prescreveu isso. É uma vontade prescritiva. Ele não quer que o homem mate. Mas ele usou a morte como parte do plano redentivo da salvação, conforme nós vimos lá em Atos 2, 23, né? É uma vontade oculta, havia uma vontade oculta de Deus por trás disso que nós não compreendíamos. O plano da redenção já estava montado e talvez não estava totalmente revelado, porque era algo que Deus tinha consigo para si. E nós compreendemos que o que Deus proíbe em sua lei, ele pode permitir em seu plano. Existem coisas que ele proíbe na sua palavra, prescreve ali, prescritiva, mas ele permite em seu plano porque tem algo além, algo que só ele sabe que vai ser revelado um dia. Eu, particularmente, como teólogo, fuçando a palavra de Deus, eu já fiz a pergunta: se Deus sabe de tudo, então ele decretou a queda? E nós não podemos dizer que Deus decretou a queda. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina um diretor que vai fazer um filme, escrever uma peça, ele escreve a história, ele sabe dos pontos difíceis que ele vai colocar na história, ele sabe tudo que vai acontecer porque ele é autor da história, ele permite cenas complexas e complicadas, mas na hora de fazer a peça ou fazer o filme, quem faz as atitudes, os atos são praticados pelos personagens, não pelo diretor. Ainda que o diretor tenha elaborado todo o roteiro, né, toda a história, ele não executa as situações. Quem executa são os personagens. Logo, a responsabilidade recai sobre os personagens, não sobre o diretor, que ele não praticou o que está escrito, né? Ele simplesmente escreveu. A grosso modo, nós podemos dizer que Deus é o nosso grande diretor dessa história. E quando nós pecamos, né, quem pratica o ato de pecado somos nós. Então nós somos responsáveis morais pelas nossas atitudes. Seremos julgados por causa disso, né? Porque o homem, ele é responsável moral por suas atitudes. Deus não forçou Adão a pecar. Deus não fez Adão pecar. Adão pecou porque ele tinha uma liberdade, podemos por assim dizer, uma certa liberdade, né? Ele tinha uma vontade de Deus ali prescrita, mas havia uma possibilidade, porque Adão não era um robô, não era uma programação que ele só podia fazer aquilo. Deus criou Adão com uma certa liberdade. Eu digo uma certa liberdade, não vou adentrar aqui, porque estamos num curso básico de teologia. Adão tinha uma certa liberdade, uma livre agência para atuar, para agir. Mas o pecado, ele não começou no Éden. Talvez alguém vai ter a dúvida. O pecado começou em Gênesis 3? Não, o pecado já existia. E conforme nós já estudamos na aula de angelologia, ele vem lá desde a queda, né, de Satanás. Então o pecado, ele já existia, ele entrou no mundo em Gênesis 3, que o homem já dera ali uma brecha. Eu expliquei para os alunos em aula, ao vivo, que é como um vírus, conforme um vírus de uma influenza, por exemplo, ele está circulando, e pelo fato de eu estar bem não implica dizer que ele não exista. Então, quando Adão fora criado,
né? O vírus do pecado, vamos por assim dizer, já existia. Só que Adão estava bem, estava imunizado, porque ele estava debaixo da vontade de Deus. A partir do momento que ele saiu dessa vontade de Deus, ele perdeu essa imunidade e foi influenciado pelo pecado, e todos os tipos de males que nós temos hoje acontecem por causa do pecado original. Ou seja, doenças, mortes, assassinatos, tudo isso é fruto do pecado, a ausência de Deus. Conforme nós vemos, Agostinho e tantos outros já bem elencam, né, que o pecado em si, ou o mal em si, ele não é uma substância, ele é a ausência de Deus. Tal como a escuridão, né, não é uma substância, ela é a ausência da luz. Então, quando nós estamos longe da luz, que é Deus, tudo se torna corrompido, tudo se torna trevas, tudo se torna escuridão, mas não é uma substância. O pecado não é uma substância. O pecado é a ausência de Deus, é errar o alvo, conforme nós explicamos no início. E alguns estudiosos, tipo Tomás de Aquino, ele elencou aí pecados que ele chama de pecados capitais, que significa isto: pecados caput, pecados cabeça, que dão origem aos demais pecados, que vão ali alavancando outros pecados. E quais são esses 7 pecados capitais elencados, principalmente por Tomás de Aquino? 1, soberba, excesso de confiança. 2, avareza, ganância, que é a ganância, né? 3, luxúria, que são desejos desordenados, né? Que fogem do padrão. 4, inveja, tristeza pela alegria do outro. 5, gula, falta de domínio próprio. Gula também é um pecado. 6, ira, raiva descontrolada, falta de domínio próprio. E 7, preguiça, que é negligência, sobretudo espiritual, em praticar aquilo que Deus determina. E existem, é interessante falar sobre isso, os pecados venais. Ou que seja, os pecados venais, que vem de venial, ou seja, são os pecados considerados mais leves, se é que nós podemos considerar pecado leve ou não. Mas são pecados que são atos involuntários que nós praticamos todos os dias, são pecados venais, atos involuntários, pecados leves que nós praticamos todos os dias, que não rompem a nossa relação imediata com Deus, mas enfraquecem paulatinamente a nossa vida espiritual. A Bíblia faz distinção de pecado? Faz. Existem pecados que são mais graves e outros nem tão graves, mas tudo é pecado. Outros te rompem a comunhão na hora e outros vão te tirando aos poucos. Prova na Bíblia. Evangelho de João 19:11 fala sobre esse tipo de pecado. Pecado, Deus faz dele falando que quem entregou, né, o texto, se você for ler, quem entregou Jesus para as autoridades, né, e tinha maior pecado do que as autoridades em si. Então estava dando um grau de pecado, um maior e outro menor. Também temos em 1 João 5, do 16 ao 17, abordando sobre isso, sobre a gravidade do pecado. Tem pecados que é para a morte, que não se pede para se orar por eles. Então, nós entendemos que há pecados mais graves que levam à morte, são pecados para a morte. Não dá para abordar tudo aqui neste vídeo, mas existe também pecado de comissão. Que seria pecado de comissão? É fazer o que é errado. A pessoa sabe que não pode matar e ela mata. É pecado de comissão. E existe o pecado de omissão, que significa o pecado de omissão. É deixar de fazer o que é certo. Ou seja, se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. Praticamente, um age contra Deus, o pecado de comissão, e outro ignora a vontade de Deus, que é o pecado de omissão. Poderemos situar aqui outras situações, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso fica para uma próxima. Quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. Eu sou especializado em teologia sistemática, sou especializado também em docência em filosofia e teologia, também sou especializado em docência no ensino superior, e nós somos diretores aí, né, e abrimos o Instituto Teólogo Rafael Cardoso, que é um instituto online, e eu te convido a fazer parte desse instituto, que é totalmente gratuito. Pois bem, uma vez por semana nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, online, via chamada de grupo, WhatsApp.
Você vai poder aí fazer um curso ao longo de 4 meses. Essa primeira turma já está se encerrando, né? Já vamos aí para uma próxima turma e eu te convido a fazer inscrição para as próximas turmas. Pois bem, que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Não disse também aqui algo importante, peremptório. O curso é totalmente gratuito para você que não pode pagar por um curso teológico, né? É um curso livre, mas você vai estar tendo um conhecimento para a sua jornada, caminhada cristã, com a possibilidade, né, de estar pegando também o seu certificado ao final do curso. Se seguir aí, fazer as provas que nós enviamos, e você vai estar tendo a possibilidade também de pegar o seu certificado e ter o curso básico de teologia livre do Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, comente abaixo aí também. Vai estar também abaixo aí também um link que vai estar direcionando também, sou escritor, sou pastor credenciado, convencionado à convenção da Conebim, e também sou escritor, e eu estou escrevendo, né, tenho escrito o livro Por Toda a Vida, né, a saga do casamento, né, nós temos ele em versão e-book na Hotmart, vou deixar aí abaixo para você estar aí adquirindo, se você quiser falar sobre casamento, entre outros livros que eu tenho escrito. E breve vamos ter também a versão impressa deste livro, né, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.